Esse não era um vídeo que eu tinha planejado para hoje, eu voltaria a fazer, como eu disse para vocês, vídeos de perguntas e respostas, mas abriria até aqui no YouTube uma possibilidade num post para vocês fazerem perguntas também. Mas ontem, no domingo, todo domingo, eu faço caixinha de perguntas lá no meu Instagram, veio uma enxurrada de perguntas, não dei conta de responder a maioria e tinha algumas perguntas bem interessantes para trazer para esse vídeo. Decidi trocar o vídeo de hoje, que seria sobre recomendações de filmes de algum gênero específico na Max, eu vou deixar provavelmente para a semana que vem. Vou voltar também a fazer esses vídeos de recomendações. Se você gostar desse vídeo e de outros vídeos que eu vou fazer novos e de outros que eu vou fazer na semana, vou começar alguns quadros novos ou alguns quadros dentro de quadros existentes aqui do canal. Se você gostar, claro, compartilhe nos grupos de cinéfilos, de pessoas que gostam de cinema. Curte o vídeo, se inscreve no canal, muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever no canal, ajuda muito se você se inscrever, se você curtir, se você estiver vendo pelo celular, se você hypar para esse vídeo chegar para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para algumas perguntas feitas lá no meu Instagram. Me siga lá no meu Instagram, tá aqui embaixo o link no primeiro comentário fixado. Lá eu interajo bastante com a galera, o conteúdo eu tô produzindo aqui pro YouTube massivo, pro Instagram um pouco menos, mas ainda assim a interação lá no Instagram ela acaba sendo maior. A primeira pergunta é do Mardoquel, que eu não tenho falado mais de Oscar, eu fechei o Oscar 2025 aqui no canal, mas continua se falando e se perguntando muito de Oscar. A pergunta dele foi: com a campanha das premiações finalizadas, a campanha para 2026 já começou? Temos BR para 2026? É muito cedo para falar em campanha, muito cedo para falar em Oscar 2026. Tudo que a gente pode pensar é no que pode vir a acontecer e são apenas possibilidades. Eu já falei nas lives, a gente falou bastante na live, saiu até um corte da live que a gente fala muito sobre como o Oscar de Ainda Estou Aqui poderia e deveria, não sei se vai acontecer, mas poderia impactar o mercado nacional como um todo e até essa ideia de estratégia de campanhas no mundo, olhando um pouco mais para o Brasil, de conseguir parceiros nos Estados Unidos, que é o mais importante para conseguir indicações em prêmios e também participações em festivais. Não começou nada ainda de campanha, porque como eu disse, é muito cedo. O Brasil teve o Último Azul do Gabriel Mascaro ganhando o prêmio importante, o Urso de Prata, em Berlim, mas ainda assim eu acho que ele talvez não seja o filme brasileiro para o Oscar do ano que vem. Tudo vai depender de um filme específico. Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, filme que tudo indica que vai passar na competição de Cannes. Então o primeiro passo é: Agente Secreto vai passar na competição de Cannes? É importante que sim, está sendo muito cotado, o Kleber tem muita abertura lá no Festival de Cannes, mas ainda não é uma certeza, a lista do festival ainda não saiu. Se o filme passar no Festival de Cannes e for bem recebido, tem tudo para ser o filme brasileiro para o próximo Oscar. Se ele for premiado no Festival de Cannes, aí a gente já está criando várias possibilidades e sonhando já. Se ele for premiado no Festival de Cannes, aí a gente pensa em conseguir uma distribuição nos Estados Unidos e ser um filme talvez com alguma possibilidade para o próximo Oscar. São muitos e se, é muito cedo, muito cedo. Vamos esperar pelo menos o Festival de Cannes, vamos primeiro esperar se vai ter Agente Secreto lá e aí a gente começa a debater um pouco mais sobre esse assunto. Falar em Oscar 2026, falar em campanha é extremamente cedo. Essa corrida começa mais forte a partir do Festival de Cannes e não só para os filmes brasileiros, mas para os filmes de forma geral. Cannes virou quase esse pontapé inicial. Pergunta do Leonardo, rápida e direta: seu Lynch preferido? Para mim, o meu filme favorito, David Lynch, que faleceu recentemente, fiz até no meu cineclube, fiz um mês sobre o David Lynch, e um dos filmes, o primeiro filme que a gente debateu foi justamente Cidade dos Sonhos. Para mim, Cidade dos Sonhos é a grande obra-prima da carreira do Lynch, apesar de eu gostar da grande maioria dos filmes dele, sobretudo os longa-metragens. Adoro o David Lynch, mas Cidade dos Sonhos, para mim, é maravilhoso, né? Essa combinação de Hitchcock com Persona, com tantas coisas, né? Com Crepúsculo dos Deuses, que o Lynch consegue lidar tão bem. Filmaço, Cidade dos Sonhos. Outra pergunta direta. Henry, gosta de Além da Linha Vermelha, do Malick? Adoro, eu acho que é o meu filme favorito do Malick, um dos meus filmes favoritos de guerra. Eu acho que é um dos filmes que o Malick melhor consegue lidar
com esse próprio estilo dele, com essa própria narrativa dele, que em muitos filmes posteriores ele se perde bastante. Gosto muito de Além da Linha Vermelha. O Marcelo já faz uma pergunta que é bem mais difícil. Se puder, faz um top 10 de filmes da Nova Hollywood. Esse é bem complicado, Nova Hollywood é meu período favorito do cinema. Já falei bastante sobre isso aqui. Tem uma live, inclusive, com o Felipe Leão e com o Diego Quaglia, que a gente fala durante mais de uma hora sobre a Nova Hollywood. Para quem se interessar, não consigo fazer um top 10, vou citar alguns dos meus filmes favoritos que certamente entrariam nessa lista. Um deles é O Perigoso Adeus, do Robert Altman, um dos meus filmes favoritos da vida. Chinatown também é um filme que certamente entraria nessa lista. Do Coppola, Poderoso Chefão e Apocalipse Sinal certamente estariam nessa lista também. Assim como Comboio do Medo, do William Friedkin, que é um filme que eu amo de paixão, um dos filmes que até ajudou a acabar a Nova Hollywood, que deu um grande prejuízo na época. Noite de Estreia, do John Cassavetes, também é outro filme que eu amo e certamente entraria nessa lista. Do meu diretor favorito, Touro Indomável, do Martin Scorsese. All the Jazz, do Robert Fosse, do Bob Fosse, entraria também nessa lista. Assim como provavelmente entraria também o The Graduate, né, A Primeira Noite de um Homem. Esses filmes provavelmente entrariam na lista. E quais seriam, para complementar, nem sei se eu já falei 10 ou se eu ainda não, mas filmes que provavelmente ficariam ali para entrar na lista também: O Bebê de Rosemary, O Exorcista, Tubarão, Taxi Driver, A Conversação, O Franco Atirador, do Cimino. Acho que esse daí até entraria no top 10, também outro grande filme desse período. Enfim, são muitos filmes dessa Hollywood, do finalzinho dos anos 60, né, da segunda metade dos anos 60 até quase o começo dos anos 80, que é um período mais incrível do cinema hollywoodiano. Tem muita coisa aí. Um dia talvez eu consiga fazer um top 10, esse dia ainda não é hoje. Juan pergunta, favoritos do Tim Burton. Tem dois filmes, alguns filmes eu gosto muito, né? O Tim Burton, ele ultimamente não tem acertado muito, mas eu acho que ele tem um período muito bom da carreira dele, ali nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000. Eu acho que os meus dois filmes que eu mais gosto dele, apesar de eu gostar bastante do Batman, por exemplo, apesar de eu gostar de outros filmes, eu gosto bastante do Peixe Grande, é talvez o meu favorito dele, e Ed Wood também, que é essa figura muito emblemática desse cinema trash, desse produtor que fazia filmes de baixo orçamento, filmes muito ruins na maioria das vezes, e que é um filme bem interessante de como ele consegue conversar isso com a carreira do personagem. Acho que seria Ed Wood e Peixe Grande. Uma pergunta que eu não consegui responder ontem foi: qual é o seu documentário favorito dessa década até agora? Para mim, assim, é muito difícil porque tem muitos documentários que eu gosto bastante, como Moon Age and Daydream, como Metamorfose dos Pássaros, como o próprio No Other Land, que ganhou esse último Oscar. Mas essa década, que a gente ainda tá nem na metade dela exatamente, né? A gente ainda tá no começo de 2025, não tem um documentário para mim dos que eu assisti, pelo menos, que se desponta como o melhor entre todos os documentários que eu assisti. Mas ainda assim tem documentários realmente muito bons, como esses três que eu citei. Teria muitos outros que eu poderia citar também nesse período. O Wilson pergunta, filmes de terror que você mais aguarda para 2025. Eu fiz um vídeo no começo do ano falando dos meus filmes mais aguardados para 2025 e o meu destaque foi muito grande para esse retorno com monstros clássicos, né? Nosferatu no final do ano passado, Lobisomem em janeiro, esses dois já passaram, não gostei tanto de nenhum dos dois. Mas agora, o que eu mais destaco dos que restaram são justamente aqueles que envolvem Frankenstein e A Noiva de Frankenstein. Então, o Frankenstein do Guillermo del Toro, estou bem interessado para esse filme que já tem data de estreia no Brasil, e também para o The Bride, A Noiva, da Maggie Gyllenhaal, que é sobre a noiva do Frankenstein. Então, acho que esses são os dois filmes de terror que no momento mais me chamam a atenção para 2025. O Augusto fala, dá umas dicas legais aí para quem tá querendo iniciar pelo mundo do terror. Esse daqui teria infinitas possibilidades. Vou tentar pegar alguns dos que eu mais gosto, dos filmes de terror que eu mais gosto, que eu acho que todo mundo deveria assistir. Nem todos esses são tão fáceis de assistir, alguns tem inclusive no YouTube. Começando lá pelo começo do cinema, um dos filmes mais icônicos, O Gabinete do Dr. Caligari, meu filme favorito do expressionismo alemão, acho que vale muito a pena conferir. O meu filme de terror favorito aí na Itália, no Giallo, é Profondo Rosso, Prelúdio para Matar, do Dario Argento.
E eu sou um grande viciado em giallo, né? Eu gosto de muitos e muitos giallos desse período. Lucio Fulci, Mario Bava, Dario Argento, Sérgio Martino, entre tantos outros. Um dos grandes períodos também do cinema italiano. Vindo mais recentemente, infelizmente, muitos desses filmes, como eu disse, não são tão fáceis de achar ou não estão em streamings no momento, mas se eu me limitar a streamings vai sobrar muito pouca coisa. Assim na Terra como no Inferno, um filme que eu sei que divide bastante gente, mas acho um dos filmes mais assustadores da última década, um filme que vai justamente adentrar como se fosse um inferno mesmo a partir das catacumbas ali de Paris. Eu acho esse filme extremamente brilhante, assim, é um filme que eu realmente gosto demais e eu assisti não faz tanto tempo assim. Outro é Cure, filme do Kiyoshi Kurosawa, acho que um dos melhores diretores em atividade nos últimos anos, sobretudo nesse thriller, nesse suspense e nesse cinema de horror muito específico que ele tem, né? Esse cinema de terror muito específico que ele tem, que muitas vezes são filmes que tomam decisões, e os personagens tomam decisões completamente inesperadas. Além disso, cito também Onibaba, filme japonês de terror, um dos meus filmes de terror favorito também, filme que conversa muito com um período específico, conversa muito com o Japão de forma geral, com características do país naquele momento, eu acho realmente um grande filme. Então, deixo aí 5 recomendações, mais uma talvez. Os Invasores de Corpos, na verdade, o original, Vampiros de Alma. Invasores de Corpos é o remake da década de 70, que é muito bom também. Mas Vampiros de Alma, da década de 50, é um filme que se comenta menos dele do que deveria. Um filme que fala muito sobre aquele período de Guerra Fria, usando-se a partir de uma lógica também de alienígenas invadindo a Terra e tudo mais. Acho um filmaço mesmo. Aqui dicas aleatórias, tá? Não são exatamente meus filmes de terror favorito, mas apenas 5 filmes que eu acho que valeria muito a pena para todo mundo conhecer. Ou melhor, antes de passar para a próxima pergunta, não poderia deixar de falar de um filme brasileiro também de terror, que o Brasil tem um cinema de horror muito bom historicamente. Entre eles, eu vou recomendar Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, filme do José Mojica Marins, José do Caixão, um filmaço dele, né? Um desses filmes bem estranhos, escatológicos, quase que uma continuação direta do A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E vamos para a última pergunta, que é quais são os melhores filmes com plot twist. Não vou falar os melhores, acho que se tem uma cultura do plot twist muito forte hoje em dia, né? Parece que filmes são bons só porque tem um plot twist no final. Muitos filmes são bem ruins, mas tem um final chocante, muita gente gosta por isso. Vou fugir daquelas listas de filmes que aparecem sempre, né? Parece que sempre que fala em plot twist, todo mundo só pensa em Clube da Luta, em Incêndios, Os Suspeitos, entre tantos outros que se repetem, o Sexto Sentido mesmo, que eu acho um filmaço, entre tantos outros que se repetem. Vamos falar de alguns diferentes aleatoriamente. Dá até para puxar um caso recente que é bem legal. Tem o Nickel Boys da Amazon, não acho um filme brilhante nem nada, mas acho um filme interessante, que é um plot twist muito bom nesse filme que foi indicado ao último Oscar, justamente porque ele vai ter uma virada ao final que ressignifica praticamente tudo no filme inteiro, né? Vários elementos que pareciam bastante aleatórios, eles ganham um significado até emocional muito pesado, muito forte ao final, quando se tem aquela revelação. Acho um caso bem interessante de como o Rammel Ross trabalha nesse filme. Mas vamos para outros casos. Inverno de Sangue em Veneza. Esse é um plot twist que acho que muita gente talvez nem goste tanto desse plot twist. Ele é bem bizarro de alguma forma. Não vou revelar nenhum dos plot twists aqui. Vou simplesmente citar os filmes, mas é um que eu gosto bastante. Inverno de Sangue em Veneza. Outro que eu gosto bastante é Abra los Ojos, Abra os Olhos, filme espanhol que depois originou o Vanilla Sky. É um filme que eu gosto bastante esse daqui também, que acho que é um plot twist também bem legal. O Homem que Matou Facínora, esse é um dos mais icônicos também, que conversa muito com o filme em geral e como esse filme fala com todo o faroeste, né? O plot twist de O Homem que Matou Facínora é realmente brilhante em todos os sentidos, como esse filme é brilhante em todos os sentidos. Um que eu já citei nesse vídeo também, Chinatown, tem um dos plot twists assim mais devastadores, eu acho, da história do cinema e um dos grandes filmes também da história do cinema. E fecha essa lista completamente aleatória de plot twists com Marcas da Violência, filme do Cronenberg, que depois também e antes também vai ter outros filmes que ou vão partir da mesma HQ ou vão partir do mesmo conceito, que é justamente essa virada, que vai ter até um filme recente que eu falo bastante
sobre ele, um filme indiano que vai adaptar a mesma HQ e vai trabalhar com essa mesma lógica, que é O Doce Sangrento, que está na Netflix também, que vai ter esse plot twist. Então 5 plot twists bastante aleatórios aqui, não são os meus favoritos exatamente, alguns sim, mas eu não, para mim não mede um filme ele ser bom ou não a partir do plot twist dele. Acho que um plot twist bem construído pode ressignificar o filme, pode dar novos contornos e não apenas aquele choque imediato, né? Não um plot twist apenas pelo choque, mas um plot twist que conversa com todo. E esses 5 são 5 exemplos que eu gosto bastante de plot twists. Então por hoje é isso, vídeos de perguntas e respostas, espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo, se vocês quiserem comentar perguntas para o próximo vídeo que eu for fazer desse daqui, pode comentar aqui embaixo nos comentários, ou comenta lá no domingo no meu Instagram, que todo domingo eu abro caixinha de perguntas, ou também eu vou abrir um post depois aqui no YouTube para vocês fazerem perguntas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, quais outras opções vocês dariam e claro, como eu disse, as perguntas de vocês, se vocês já quiserem deixar para um próximo vídeo. Por hoje é isso e corta.